Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro, o Mapa da Vida. Esse já é o terceiro encontro, aqui junto com um grupo do Ricardo e grupo dos meus alunos também. Então, sejam todos bem-vindos a essa aula, a esse workshop, para a gente estar falando sobre Eneagrama e como que essa ferramenta milenar pode estar ajudando na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, nos nossos relacionamentos, em todas as áreas da nossa vida. No primeiro encontro, eu fiz uma introdução falando da lei do 1, falando da lei do 3, falando da lei do 7, falei dos 3 centros de inteligência, instintivo, mental e emocional, e comecei a falar das personalidades instintivas, que é 891, que é visceral. Hoje eu vou estar falando sobre os emocionais, 2, 3 e 4, que são os emocionais, centro do coração. Vou estar falando sobre os mentais, 5, 6 e 7, e vou fazer um overview sobre a personalidade de cada um e a essência de cada um. E a gente finaliza o dia de hoje com uma meditação. Tudo bem? Então vamos lá. E aí, como nos primeiros encontros, eu vou falando, se vocês quiserem colocar aqui no chat a dúvida, assim que eu terminar de falar de uma personalidade, aí eu abro para vocês estarem tirando dúvidas aqui. Tudo bem? Então, vamos começar falando aqui da personalidade 2. A gente entra hoje aqui nos emocionais, ó. 2, 3 e 4. 2, 3 e 4, eles vivem mais no passado, são pessoas que estão focadas mais no relacionamento, são pessoas que se preocupam muito com a sua imagem, que buscam a atenção, porque é como se o coração viesse em primeiro lugar. Então, são pessoas que sempre estão preocupadas com a sua imagem. Será que as pessoas estão gostando de mim? Será que as pessoas me amam? Será que é isso? São pessoas que geralmente se adaptam a relacionamentos, se adaptam a situações para serem aceitos. O relacionamento, a outra pessoa, é sempre muito importante para os emocionais. O 2, ele é conhecido como a personalidade do ajudante. Então, o 2 são pessoas prestativas, são pessoas que sempre estão focadas no outro. Então, imagina uma pessoa que a crença dela é: se eu ajudar o outro, se eu cuidar do outro, se eu adular o outro, eu vou ser reconhecido, eu vou ser valorizado, eu vou ser amado. Então, é uma pessoa que ela pensa a todo momento: como que eu posso ajudar o outro? Como que eu posso cuidar do outro? Só que muitas vezes essa personalidade, ela acaba esquecendo de si. Ela acaba reprimindo as suas necessidades. É como se ela não tivesse necessidade. Ela sabe o que o outro precisa e sem o outro pedir ajuda, ela já quer ajudar o outro. Mas quando a pessoa quer ajudar essa pessoa, a personalidade 2, que é o ajudante, o prestativo, ela fala: não, eu não preciso de ajuda. Tá tudo bem. Então, a grande motivação dessa personalidade é a prestatividade, é sempre estar ajudando o outro. Vamos entender, né? Por que essa personalidade é assim? Por que se comporta dessa forma? Por que pensa dessa forma? E como que, tomando consciência, ela pode ir para a sua essência e ela pode ir para a sua consciência e mudar tudo isso. Vamos entender isso daqui na personalidade 2. Então, o 2, ó, se fosse um animal, seria um gato ou seria um cachorro. Sabe o gato, né, que quer o cachorro, acho que o cachorro é melhor aqui. O cachorro que ele quer ajudar, ele quer cuidar, mesmo você não estando nem aí para ele, ele fica lá. Então, o 2 é aquele amigo altruísta, aquela pessoa simpática, aquele amigo amável, né? O 2, ele tem frases mais ou menos assim, ó: deixa que eu faço para você. É dando que se recebe. Eu não sei o que seria de você sem mim. Eu fiz para você, custa você fazer para mim? Então, olha que loucura. Como ele sabe que o outro precisa, e ele vai lá e ajuda o outro, ele acredita que o outro também deveria saber isso. Só que geralmente o outro não é um 2, né? E o outro não sabe. Então, são pessoas otimistas, são pessoas que têm muita empatia, muita compaixão. Se você ligar para ele a qualquer momento,
ele vai te ajudar, ele tem dificuldade de falar não, ele fala sim para todo mundo. Às vezes, na personalidade, acaba sendo um pouco invasivo, acaba sendo um pouco pegajoso, sabe? Que sufoca o outro, né? E o grande desafio aqui do 2 é o orgulho. É o orgulho. Porque ele tem dificuldade de reconhecer as suas necessidades e ele tem dificuldade de pedir ajuda. Então, falta aqui, nesse 2, a humildade, né? Agora, vamos entender o que aconteceu com essa personalidade. Por que essa personalidade é assim? Imagina uma criança aqui, ó. Uma criança que ela sabe o que é amor. Ela sabe o que é carinho. Ela sabe o que é beijo. Ela sabe o que é abraço. Ela sabe o que é conexão. Essa criança, ela sentiu isso. Ela teve isso. Ela teve essa conexão de amor. E esse amor era um amor abundante. Imagina o rio Amazonas, assim. Era um amor muito abundante. Em determinado momento, essa criança, ela se sente abandonada. Ou porque ela estava esperando algo de papai e mamãe, criou uma expectativa e esse algo não veio, ou porque ela acredita que ela deixou de fazer alguma coisa. E aí as pessoas deixaram ela de amar do jeito que era. Entende o que eu estou dizendo? E aí passa a ser um adulto como? Um adulto que o foco vai estar no outro. O adulto que o foco vai estar a ajudar o outro, amar o outro, cuidar do outro. E eu? Não, eu não preciso. Porque é assim que eu vou resgatar aquele amor que eu tinha de infância. Aquele amor que era incondicional e era um amor abundante. Estão entendendo? E aí o mecanismo de defesa, então, do 2 é reprimir as suas necessidades. Por quê? Porque se eu não tenho necessidade, tá tudo bem. Se eu não tenho necessidade, eu não vou me sentir abandonado nunca. Se eu ficar cuidando do outro, focando no outro, tá tudo bem comigo. Entende? Então ele cria esse mecanismo de defesa, que é a repressão, reprimir as suas próprias necessidades. Aí vem para o vício mental, que é a adulação. Então ele fica adulando todo mundo, cuidando de todo mundo, porque ele, assim ele acredita que esse amor vai voltar. E o vício emocional é o orgulho. O orgulho de não aceitar ajuda, o orgulho de reprimir as suas necessidades, ou o orgulho de falar assim, ó, se não fosse eu, você estava ferrado. Se eu largar de você, meu Deus, coitado de você. Se eu sair dessa empresa, nossa, coitado dessa empresa, vai quebrar essa empresa. Se você perder eu, nossa senhora, acabou com a tua vida, entende? Então aquele orgulho, né? Eu brinco que toda mãe, com todo respeito, né? Toda mãe tem um pouco de tipo 2, né? Toda mãe tem essa coisa do cuidado, da adulação e desse orgulho, né? Se não fosse eu, meu filho não seria médico de jeito nenhum. De jeito nenhum, se não fosse eu. Então esse orgulho, né? Esse é o vício emocional do 2. E o que motiva ele? Ajudar as pessoas. A motivação do 2 é ajudar as pessoas. E ele veio na Terra para isso. Ele é um cuidador. Ele veio para ser prestativo. Ele veio para ajudar. Só que imagina uma pessoa que cuida do outro, ajuda o outro, e aí não vem nada em troca. O que o 2 sente na personalidade? Um vazio, uma carência, uma sensação que as pessoas estão fazendo ele de bobo, de tonto. Todo mundo aproveita de mim. E todo mundo fica pedindo as coisas para mim. E como eu não sei falar não, eu cuido de todo mundo. E você? Não, eu não preciso de ajuda. Para mim tá tudo bem. Só que aí quando não vem, o 2 sente uma raiva muito grande. Ele vai lá pro 8 e sente raiva. E sabe o que o 2 geralmente começa a fazer? Passar recibo. Sabe o que é passar recibo? Você lembra quando eu fiz isso pra você? Você lembra quando eu cuidei de você? Você lembra que não sei o quê? Você lembra tal? E começa a passar recibo para todo mundo. E aí vem uma dica que é muito importante para o 2. Faça uma lista do que é doação e do que é sacrifício. Diogo, o que é doação? Doação é você dar e não esperar nada em troca. Doação é transbordo. E o 2 só vai conseguir fazer doação no transbordo. Quando está transbordando, quando ele está bem. O que é sacrifício? E o 2 faz muito sacrifício. Sacrifício é tirar da sua boca que está faltando e dar para o outro. E aí você sempre vai ter uma sensação de falta. Sempre uma sensação de carência. Estão entendendo o que eu estou dizendo? E todo mundo tem um pouco de 2. Nós temos todos aqui. Mas o 2, isso que eu estou falando, é muito predominante.
Então, como é que o 2 evolui, Diogo? Como é que o 2 muda a sua vida? Olha aqui, ó. O coração dele é como se estivesse fora dele. Ele vem para o 4, aqui, ó. Aqui na flecha, aqui na contraflecha. Ele vem para o 4 e coloca o coração dentro dele. E aí, quando ele coloca o coração dentro dele, vem o quê? Humildade. Humildade do quê, Diogo? Humildade de se reconhecer humano. Humildade de não reprimir mais as suas necessidades. Humildade de pedir ajuda. Humildade de falar não. Humildade de cuidar da tua vida. Eu falo pro 2, para de cuidar da vida dos outros, vai cuidar da sua vida. Eu tinha uma treta com a minha mãe é 2. Eu tinha uma treta tão grande com a minha mãe, porque a minha mãe cuidava da vida de todo mundo, menos da dela. E ela queria ajudar as pessoas que não queriam ser ajudadas. E eu falava, mãe, para com isso. Vai ajudar as pessoas que querem ser ajudadas. Para de querer salvar o mundo inteiro. Para de querer cuidar das pessoas que não querem ser ajudadas, mãe. Entende? Hoje não. Hoje eu entendo a minha mãe. Hoje eu aceito a minha mãe do jeito que ela é. Mas antes não. Eu queria mudar ela. Eu queria mudar. Eu não entendia a minha mãe. Eu falava, para com isso, mãe. Para com isso. Estão entendendo? Então o 2, ele começa a evoluir. Ele começa a ir para a consciência e para a essência dele quando ele passa a cuidar da sua vida, quando ele passa a pedir ajuda, quando ele tem humildade. Essa é a virtude do 2. É o coração conectado com o coração de Deus. Quando o 2 está no pecado, na paixão, o que é? O pecado, orgulho. Então, não preciso de ajuda. Não, eu não preciso de ninguém, eu cuido sozinho. Quando está conectado com o coração de Deus, não. Vem a humildade. Quando vem a humildade, o que vem no 2? A liberdade. Livre-arbítrio, vontade. Liberdade de amar de forma incondicional. Liberdade de fazer o que quiser. Liberdade de falar não. Liberdade de cuidar da sua vida. E aí ele vai para o 8 aqui, ó, com muita força, com muito poder, com muito corpo, com muito estado de presença. E quando ele faz esse caminho aqui para o 8, ele vem para o 5, e aqui no 5 chama o quê? Abundância, prosperidade, liberdade, consciência, clareza. E aqui, então, é o amor incondicional que ele resgata. Aquele amor incondicional que ele tinha lá na infância. Então, a essência do 2 é isso. É a humildade e a liberdade. Humildade de se reconhecer humano, humildade de não reprimir mais as suas necessidades, liberdade de ser livre e liberdade de transbordar na vida das pessoas. E não amar de forma condicional, e sim amar de forma incondicional. E eu só vou amar de forma incondicional quando eu transbordo. Entende o que eu estou dizendo? Quando eu estou transbordando e quando não falta mais nada para mim. Então, quem é 2, e para todos nós aqui, né, que temos um pouquinho de 2, a gente tem que aprender a cuidar da nossa vida. Porque só cuidando da nossa vida, se reconhecendo, se amando, se valorizando, é que eu vou ser livre. E é que eu vou realmente ser um cuidador e um prestativo. Tudo bem? Então é isso que eu tinha para falar com vocês sobre o 2. Alguém aqui quer tirar alguma dúvida sobre a personalidade 2? Alguém aqui se identificou com 2? Alguém aqui conhece um 2? Diogo, como é que eu lido com 2? Como é que eu ajudo um 2, Diogo? Fico pedindo ajuda para ele? Fico, né, falando, faz isso para mim, faz isso. Não. Sabe como que a gente ajuda um 2? Primeiro, trazendo consciência. Segundo, falando para ele cuidar da vida dele, entendeu? Para de cuidar da vida dos outros e vai cuidar da tua vida, né? Vai se reconhecer, vai se amar. Para. Depois, você vai cuidar dos outros. Levando ele para a mente, para trazer consciência também. Entendendo que ele já é amado, reconhecido, valorizado pelo que ele é, e não pelo que ele faz pelas pessoas. Levando ele para o corpo, né? Sabendo, trazendo para ele que ele é útil para todos nós. Porque o 2, ele acredita nisso. Que ele só vai ser amado, reconhecido, se ele fica cuidando de todo mundo. Tá fazendo sentido ou não? Fez sentido aí? Tá? Alguém quer tirar alguma dúvida do 2? É assim que a gente ajuda uma personalidade 2, tá? Para de pedir ajuda para ele. Fala para ele cuidar da vida dele. Tudo bem? Vamos para o 3, então? Se não tem nenhuma dúvida, vamos para o 3.
Vamos lá. Diogo, quem que é o 3? O que o 3 busca? Né? Qual que é a grande busca do 3? Quem é o 3 aqui? O 3 é conhecido como vencedor, o modelo, o realizador. O 3, se fosse um animal, seria um camaleão, seria um pavão, sabe? Sabe aquelas pessoas que... É muito engraçado até na formação, assim, nos cursos, né, que eu dou, né? A gente pergunta pro 3 assim, né? Quem é você? Eles falam assim, nós somos os melhores. Nós somos foda pra caramba. Nós somos os melhores vendedores, nós somos mais bonitos, nós somos... Eles se acham mesmo, isso é uma autoilusão, tá? Vocês vão entender por quê. O 3, ele tem uma coisa assim, ó, você é os seus resultados. Tipo assim, se você tem resultado, alta performance, sucesso, você é reconhecido e você é amado. Se você não tem resultado, você é um nada, você é ninguém. Então ele confunde resultado com amor. Tá entendendo? Ele acredita que as pessoas só vão amar ele se ele tem resultado, se ele tem um carrão, uma casona, se ele é bem-sucedido. E ele tem uma crença muito forte, essa crença é boa do 3. Se o outro faz, eu também posso fazer. Essa crença vem da PNL, né? Tudo que a pessoa consegue, eu também consigo, porque eu sou ser humano. Então, o 3 é aquela pessoa visionária, muito focada em metas, em resultado, em alta performance. São pessoas que gostam de ser visto como reconhecido, valorizado, a imagem de vitorioso, sabe? Tipo Ayrton Senna, assim, Ayrton Senna, Pelé, era um tipo 3 também. São pessoas que são autoconfiantes, que gostam de fazer o negócio acontecer, que é muito focado na conquista, no objetivo, são extremamente competitivos, acreditam que o mundo só recompensa os vencedores, isso na personalidade. E aí passa a ser uma personalidade que acaba reprimindo as suas necessidades, acaba reprimindo suas necessidades, não, acaba fechando o seu coração, não percebe o seu sentimento, se transforma numa máquina sem sentimento. São extremamente viciados em trabalho. Sabe aqueles caras que trabalham 12 horas, 14 horas por dia? E aí ele depende da imagem que ele vendeu de sucesso. E a família? Não, a família, um dia eles vão entender que valeu a pena. Olha que doido isso. A maioria dos meus amigos da personalidade 3 estão no segundo, no terceiro ou no quarto casamento. Estão entendendo o que eu estou dizendo? É como se eles focassem no trabalho, no sucesso, na alta performance, isso em primeiro lugar. Não, e a família? Não, a família lá na frente vai entender. Pronto, já perdeu. Perdeu o casamento. Perdeu os filhos. Os filhos cresceram. Entende o que eu estou dizendo? E eles se tornam mesmo. Eles se tornam vencedores. Vencedores no sentido de bens materiais, né? De sucesso. Então a gente fala, o 3 ele tem sucesso no trabalho e fracasso no relacionamento. Muitos 3 são assim. Entende o que eu estou dizendo? O foco está no sucesso. O foco está no trabalho. Eles dependem da imagem que eles venderam de sucesso. E aí se torna muitas vezes um camaleão. Ele se transforma no que estão precisando dele. Então, estão precisando de alguém feliz? Eu sou feliz. Estão precisando de alguém forte? Eu sou forte. Estão precisando de alguém bondoso? Eu sou bondoso. Porque é a imagem. O 3 é uma das personalidades que mais tem dificuldade de se identificar no Eneagrama. Porque quando eu começo a explicar, ele fala assim, não, eu sou esse cara aí, ó. Só que ele só pega o lado bom, entendeu? Eu sou forte, hein? Não, eu sou paz, eu sou perfeito, eu sou ajudante, eu sou especial, eu sou inteligente. Ele se acha. Ele se acha na personalidade, entendeu? E aí ele tem dificuldade de se identificar realmente na personalidade. Né? E aí começa o quê? Perder a identidade dele. Então o 3 é mais ou menos assim. No trabalho é uma pessoa, em casa é outra pessoa, com os amigos é outra pessoa. A gente brinca se o 3 estiver numa rodinha, estão falando sobre um assunto, e ele não sabe sobre aquele assunto, ele vai no banheiro, abre o Google, ele dá uma estudada naquele assunto, volta para a rodinha e dá uma aula, entendeu? Sobre aquele assunto. É isso. Ele tem que ter essa coisa de vencedor. Né? O maior medo dele é ser fracassado. O maior medo do 3 é ser rejeitado. Entende? Por quê, Diogo?
porque foi uma criança que foi rejeitada. Em muitas experiências de renascimento, a maioria dos tipo 3 dizem que a primeira sensação que teve não foi de amor, foi de rejeição. Então, imagina uma mãe que ficou grávida e ficou assustada, e a primeira sensação que vem é de rejeição. Entende? Ou talvez o casal era muito jovem e aí falava, vamos abortar essa criança. Ou talvez estava esperando uma menina e veio um menino. Mas a sensação que vem primeira é uma sensação de rejeição. E quando o 3 nasce, é como se ele falasse assim, ah não, agora vocês vão ter que me engolir. Agora eu vou provar porque eu nasci. Sabe aquelas crianças, geralmente, que é imperativa, né? Aquelas crianças, papai, mamãe, aquelas crianças espertas, aquelas crianças que aprendem as coisas rápido, geralmente é uma criança 3. E aí já vem diagnóstico, né, de hiperatividade, de transtorno de déficit de atenção, de um monte de coisa, né? É uma criança muito esperta, é uma criança muito inteligente, é uma criança que pega as coisas rápido, que aprende rápido, que é veloz, sabe, que é competitiva, que quer mostrar, que quer ser boa. Essa é a criança 3. Entende? Só que ele vai se perdendo nisso. Então, o mecanismo de defesa do 3 chama-se identificação. O que é isso, Diogo? Identificação. Ele se identifica com o que estão esperando dele. Então, se precisa de alguém que é alegre, eu sou alegre. Alguém está triste, eu sou triste. Sucesso, eu sou sucesso. Forte, eu sou forte. Tímido, eu sou tímido. Então, ele é um camaleão. Ele vai se identificando, porque na identificação todo mundo gosta dele. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Esse é o mecanismo de defesa do 3. Vício mental do 3, autoilusão. Ele cria um personagem e que ele acredita nesse próprio personagem. Tipo assim, eu sou foda pra caramba, eu sou o melhor. É isso que eu enxergo. Todo mundo vê isso de mim. E muitas vezes não é verdade. Entende? Então é uma autoilusão, é uma mentira mesmo que ele cria e ele acredita nessa própria mentira. Aí desce pro coração e vem o quê? Vaidade. Vaidade vem de quê? Vanglória. Vanglória vem de fora. Então o 3 ele conquista um troféu e ele fala, nossa, olha como eu sou bom, olha como eu sou cara, olha como eu sou bonito, olha como eu sou vencedor, e pronto, passou. E agora? Agora eu preciso ir atrás de outro troféu. Isso cansa o 3, sabe? Isso cansa o 3. O 3, geralmente, ele fala assim, cara, cansei de ser bom, não vou ser mais bom, não. Aí, geralmente, ele cai pro 9, ó, e procrastina, vai pra indolência, né? Não tá mais nem aí com nada, entende? Porque eu cansei de ser bom. Cansei de ser bom. Tá entendendo? Jogo, qual que é a essência do 3, então? A essência do 3 é no 6. É quando o 6, ele toma consciência de quem verdadeiramente ele é, o jeitão dele, a autenticidade dele, a veracidade dele, e aí ele vai para o planejamento, ele vai para a fé, ele vai para a intuição, ele vai para a coragem, e aí ele é autêntico, ele é verdadeiro. E aí ele começa a enxergar o mundo com esperança, entende? E aí se torna um treinador, se torna um vencedor mesmo, só que é verdadeiro, é autêntico. E depois ele vem para o 9, o 9 representa aqui para o 3, estados de presença, família, paz, amor, e depois ele volta para cá. Estão entendendo? Essa é a jornada do 3. Então, o 3 na personalidade, autoilusão, mentira, vaidade, identificação, se identifica com o personagem. Na essência, veracidade, autenticidade, esperança, coragem, fé, família, paz e amor. É outro ser humano. É muito lindo ver um 3 quando ele está na essência dele, né? E aí ele inspira realmente as pessoas a serem melhores, porque ele é um grande vencedor mesmo. Ele veio para a Terra para inspirar a gente ser melhor, a gente se tornar um vencedor, mas sendo autêntico, sendo verdadeiro, e não sendo uma mentira e não sendo um pavão. Então hoje no mundo da internet, né, a gente vê muitas pessoas perdidas nessa personalidade, que é uma autoilusão, que é uma mentira. O cara bomba, e aí fala, desapareceu, não conhece, sumiu. Quem? Ah, não, porque era uma mentira. E uma mentira não se sustenta. Ok? Entenderam isso? Tá? Diogo, como é que a gente ajuda um 3, então? Levando ele para a autenticidade. Levando ele para a veracidade. Levando ele para o planejamento. Levando ele para a família. Falando para o 3 assim, ó.
Eu amo você não pelo que você faz, mas pelo que você é. Você não precisa fazer nada para mim para eu te amar. Eu te amo do seu jeito. Você não precisa provar valor nenhum para mim. E o 3 geralmente quer provar valor para pai, tá? Tá ligado muita figura paterna ali. Provar valor para pai. Tudo bem? Entenderam isso? 3? Dúvidas sobre o 3? Alguém tem alguma dúvida sobre o 3? Tá todo mundo na ponta da língua, Diogão. É. Hoje o pessoal tá meio quieto aí, né? Vamos lá, vamos pro 4 então. O 4 é a personalidade mais intenso. O 4 é o mais emocional de todos. O 2 é emocional, o 3 é emocional, mas fecha o coração, porque a emoção atrapalha o sucesso. Agora o 4 não. O 4, se fosse um animal, seria um cavalo ou um gato. Você não sabe o que vai acontecer, entendeu? Uma hora ele tá bem, outra hora ele tá mal. O 4, só para você ter uma ideia, muitas crianças 4 são diagnosticadas como bipolares. E não são bipolares, são crianças 4. O 4, ele é tão intenso, ele é tão emocional, que ele não sabe lidar com as suas emoções. Então é uma criança que olha um morador de rua e começa a chorar, começa a sofrer. Olha um amiguinho sofrendo e sofre junto com o amiguinho. Olha alguém e começa a sofrer, entendeu? Olha a guerra, olha e começa a sofrer. E ele não sabe lidar com essas emoções. Então o 4 fala mais ou menos assim, ó: ninguém me entende. Só eu sei que eu estou sentindo. Ninguém me ama, ninguém me quer. As pessoas são muito rasas. Pensa numa pessoa intensa. Pensa numa pessoa que é muito sensível. E eles são atraídos pelo inacessível, eles são atraídos pelo belo, eles são atraídos por esse amor ausente. Eles ficam focados no passado, porque no passado eu era mais feliz, ou lá no passado aconteceu uma tragédia na minha vida, e eles ficam focados no futuro, porque o futuro vai ser maravilhoso, aí vem uma fantasia, ou o futuro pode acontecer uma tragédia. Pensa numa montanha russa, tá entendendo? Por isso que são diagnosticados como bipolares. E aí eles começam a se comparar com as pessoas, os outros têm o que eu não tenho, os outros eles sempre têm uma falta, sabe? Então é muito assim, tempestade e calmaria. Tempestade e calmaria. Tem uma sensação de não ter valor. Tem uma coisa que, assim, a minha vida não faz sentido. Eu acho que meus pais não são meus pais. Eles me pegaram lá no hospital. Sabe? Tem uma sensação de pessimismo, de ninguém me ama, ninguém me quer. E aí a motivação deles é buscar emoções fortes. Porque nas emoções fortes eles se sentem vivos. Então, sabe aquela pessoa que rouba a emoção dos outros? Rouba, assim. Rouba a emoção do outro. Isso é um mecanismo de defesa do 4. Chama introjeção. Então, ele te conta uma coisa. Exemplo, você conta uma coisa com ela. Nossa, minha vida tá ruim. Nossa. Aí o 4 fala assim, não, você não sabe a minha. A minha tá bem pior. E aí você tá sofrendo, ele quer sofrer mais que você. Entende? E aí vem uma tristeza profunda, vem uma melancolia, vem uma oscilação de amor. Às vezes eles se vitimizam para buscar a compaixão dos outros. É uma loucura. O 4 tem playlist para ir pro buraco. Tá entendendo? Tipo assim, agora eu vou pro buraco. Agora eu vou lá pro buraco. Vamos entender por que acontece isso com essa personalidade? Olha que loucura. Imagina uma criança que ela sabe o que é amor também. Ela sabe. E ela recebeu esse amor abundante, parecido com 2, só que ela recebeu de forma especial. Alguém falava para essa criança assim, ó, você é especial, você é única, você é original, você é diferente. Você, sabe? Ele sabe o que é esse amor. E aí, em determinado momento, ele acredita que alguém abandonou ele. Papai abandonou, mamãe separou, uma avó. Essa pessoa que me falava que eu era especial, que era única, mentiu para mim. Eu não sou especial, não sou única. E é culpa minha. A culpa é minha. As pessoas deixaram de me amar e a culpa é minha. E aí vem essa autoestima baixa, esse pessimismo, esse vitimismo.
E ele sempre vai buscar o quê, então? Ser especial, único e original. E ele sempre vai para a comparação. Tá entendendo? Porque ele acredita que se ele for especial, único e original, as pessoas vão amar ele de novo. Percebe que tudo está lá na infância? Tudo está lá na infância. Então, o mecanismo de defesa do 4 chama introjeção. Ele introjeta essa dor. E quando ele introjeta essa dor, ele se sente vivo. Vício mental, aqui, do 4, é uma coisa de melancolia. É melancólico. Ele fica melancólico e é uma fantasia também. Então, ele cria uma fantasia como se fosse real. Que está acontecendo lá no futuro. Entende? É irreal essa fantasia. Vício emocional, inveja, comparação. É como se o outro tem o que me falta. E eu não entendo porque me falta. E motivação? Motivação é emoção, fortes emoções. E ele fica nesse ciclo egóico. Tá entendendo? Fica perdido nisso. Agora, o 4, eu brinco que o 4, quando ele vai para a essência dele, para a consciência dele, é a pessoa mais equilibrada emocionalmente da Terra. Por quê? Porque ele sabe sentir. Ele sabe o que é sentir. É a pessoa que mais sente. É a pessoa que mais abre o coração, mais o cardíaco. Então, se ele aprender a fazer isso, é a pessoa mais equilibrada da face da Terra. Ou seja, qual que é a virtude do 4? Equilíbrio emocional, equanimidade. Quando o 4 vem para o corpo e ele vem para a mente, ele se torna a pessoa mais equilibrada emocionalmente da Terra. Tá entendendo? É a coisa mais linda ver um 4 em equilíbrio. Porque eles são artistas, eles são músicos, eles vêem beleza em tudo, eles têm empatia, eles têm compaixão, têm uma criatividade à flor da pele, têm uma sensibilidade. É a coisa mais linda do 4. E aí eles sonham, eles realizam. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Agora, o 4 no buraco é triste. Muitos artistas, ó, Renato Russo, Cazuza, M.N. House, muitos artistas são 4. E aí o 4, quando não conhece isso, quando não toma consciência e não vai para a essência, faz o quê? Tira a própria vida. Ou no suicídio mesmo, ou numa droga, ou numa bebida, e tira a própria vida. Tá entendendo? Muitos 4 que eu conheço já pensaram em tirar a própria vida. Como é que eu ajudo essa pessoa, Diogo? Levando para o corpo e levando para a mente. Porque se ficar aqui no coração, ó, não sabe lidar com essa emoção. Quando eu levo ele para o corpo, quando eu levo ele para a mente, eu equilibro os 3 centros de inteligência. Entenderam isso? Meu filho é 4. Eu tenho um filho 4, Murilo. O Murilo está fazendo boxe agora. Então a gente leva ele para o corpo para dar porrada, entendeu? E aí o Murilo, ele quer ser músico, cantor, artista, quer ser um monte de coisa, né? E aí o que a gente faz? Tá bom, filho, você vai estudar. Então ele faz aula de música, aula de canto. Ele já escreveu 25 gibi da Turma da Mônica. Ele tem o The Master Singer dele, ele tem o The Voice dele, ele cria um monte de coisa, ele está escrevendo um livro para mim de Enneagrama com criança. Pensa numa criança inteligente, pensa numa criança especial, mas ao mesmo tempo, pensa numa criança sensível. É muito sensível, é muita flor da pele, entende? E aí a gente, sabendo disso, eu ajudo ele, levando para o corpo e levando para a mente. Agora imagina um pai que não sabe sobre isso. Para de frescura, moleque. Para de besteira. Para de sofrimento. Para com isso. Não faz isso. Entende? Você não vai ser músico, não. Você não vai ser artista, não. Você vai ter que trabalhar. Para com essa bobeira aí. Ferra a vida do filho. Estão entendendo o que eu estou dizendo? Então, conhecer disso, além de nós, que é libertador para nós, isso é muito importante para os relacionamentos. Para o casal, para os filhos, para pai, para mãe. Tá entendendo? Imagina se eu não sei disso. Eu vou tirar a beleza do meu filho, eu vou tirar o que ele veio aqui fazer aqui na Terra. Ele veio fazer isso aqui na Terra. Veio ensinar a gente a sentir. O 4 veio com o propósito de ensinar a gente a sentir. Então, uma da ideia santa, né, virtude do 4, chama divina origem. Dizem que Deus escondeu no coração do 4 a divina origem, que é a nossa própria vida, a nossa própria existência. E por isso, quando eles não sabem lidar com isso, eles tiram a própria vida. Olha que lindo isso. Tá entendendo? Divina origem. Tá escondido lá no coração do 4. Tudo bem? Estão gostando? Tá fazendo sentido aí? Sim? Boa. Dúvidas? Alguém tem alguma dúvida?
Oi, Ricardo, você tá preparando esse povo bem, hein, cara? Todo mundo já tá afiado aí, todo mundo tá sabendo de tudo já, meu. O pessoal está acompanhando o conteúdo. Boa. A Jana fez uma pergunta aqui, mas Ah, eu acredito que ela tem entendido pela sequência da sua explicação sobre exaustão, se o número 4, se ele se manter aí no ego, na personalidade, se ele não chega à exaustão. E aí você falou, né, que muitos tentam até mesmo tirar a própria vida. na própria vida. É isso. Não sabe lidar com esse coração. Não sabe lidar com essa emoção. Isso mesmo. Bora lá, então. Vamos pro 5, então. Ó, se eu estiver correndo muito, vocês me falam aí, tá? Espera aí, Diogo. A Lu quer fazer Diogo, uma pergunta, querido. deixa eu perguntar antes de você seguir. Obrigada, Ricardo. Pode Diogo, perguntar. eu queria que você falasse um pouquinho mais de como que a gente lida com essa personalidade 4. Como que a gente ajuda o 4? Tá, vamos lá. Então, eu tenho um filho 4 aqui em casa, né? Primeiro, entendendo as necessidades dele. Entendendo que é uma pessoa sensível. Então, exemplo, meu filho, às vezes, ele vem uma raiva muito grande, e às vezes um negocinho desse tamanhozinho, pequenininho. E aí eu deixo ele lá no tempo dele, eu não vou lá, filho, porque você tá chorando. Não, ele tem essa necessidade de ir para lá. E daqui a pouco, passou 5, 10 minutos, ele tá pulando, brincando, se divertindo. Agora, se eu não sei disso, eu vou lá e falo, filho, por que você tá sofrendo? Por que você tá chorando? Para de ser vitimismo, para de fazer isso. Para. Então, eles têm essa necessidade deles. A gente tem que entender isso. Então, tem que entender, compreender eles e aceitar eles do jeito que eles são. E aí você começa a fazer o quê? Levar para o corpo. Então, começou a andar de bicicleta, aí tá andando de bicicleta, foi pro boxe. É uma criança, exemplo, ó, meu filho não gosta de futebol. A escola inteira, todos os amiguinhos da escola amam futebol. Ele não gosta de futebol. Ele gosta de pintar, ele gosta de cantar, ele gosta de desenhar, ele gosta de criar, ele gosta de arte. Faz parte da natureza dele. Então, a gente tem que entender que essa criança é uma criança assim. Ele gosta de ser diferente, único, especial. É a grande busca dele. Então, eu levo ele para o corpo, levo ele para a mente e trago essa aceitação, essa compreensão que ele é uma pessoa, assim, especial, única, original, diferente. E eu começo a trazer para ele essa compreensão. Filho, nós somos mais de 8 bilhões de pessoas. E todos nós somos especiais. Todos nós somos únicos. Todos nós somos originais. Você não é diferente de ninguém. Entende? Você é filho de Deus, você já é especial, você já é único, você já é original, você não precisa provar nada, valor nenhum para papai e mamãe. Papai e mamãe te ama do jeito que você é. É isso. É trazer essa compreensão e trazer essa consciência. E sempre levar para o corpo e levar para a mente. E aí você vai equilibrando e vai ajudando seu filho. Dessa forma. Diogão, deixa eu compartilhar algo com o pessoal aqui, que é bem pontual. Algumas pessoas que já estão participando do encontro hoje e outras pessoas do grupo já estão tomando uma decisão de participar do evento que nós vamos fazer no dia 10, porque entenderam o propósito de toda essa movimentação dessa grandiosa ferramenta que é o Eneagrama. Né? Aí a gente para ver quais são os valores que tem nos relacionamentos da nossa vida. Eu me conhecer e eu conhecer as pessoas que eu amo, as pessoas que eu trabalho, e o que pode trazer de positivo todo esse conhecimento, liberdade, harmonia, prosperidade, felicidade, saúde, muita coisa boa. Só que também vale a pena a gente pontuar que a falta de conhecimento, não se permitir, pode trazer um monte de coisa negativa. É o exemplo que você deu do seu filho, de repente, podar a asa de um 4 que é maravilhosa, que é criativo, que faz as coisas acontecerem, que é sensível, que é doce, que traz umas ideias novas para o mundo, né? Relacionamentos que são interrompidos e assim por diante. A nossa vida é questão de decisão. Então, olha que bacana, a Lu está perguntando bastante, porque tem uma peculiaridade de uma pessoa que ela ama muito no 4. E eu até escrevi para ela, a partir de agora você vai olhar
e agir de forma diferenciada, porque a ficha cai, o entendimento vem. Imagina tudo isso dentro de um dia, vivenciando, né, se movimentando, vai ser incrível, querido. Mas bora lá que está perfeito. Muitos alunos, né, que participam de seminários de imersão, o que eles mais falam é o seguinte: eu saio de uma formação, eu saio de um seminário percebendo o mundo e olhando o mundo de forma diferente. Eu começo a olhar as pessoas e a vida com muita compaixão, com muita empatia, com muito respeito, porque eu passo a entender aquele ser humano numa profundidade muito grande. E quando você muda aqui o seu olhar, quando você muda o seu perceber, você muda o seu sentir, você muda o seu coração. Quando você muda o seu coração, você muda a sua comunicação, o seu agir, o seu comportamento. Então, você realmente muda a sua vida. É isso, é sobre isso. Além de você mudar você passa a ajudar o outro. Então, aquela coisa de criticar, de julgar, de idealizar, aquela coisa de não aceitar o outro, de querer mudar o outro, sabe? Isso muda muito. Você passa a compreender o ser humano e, cara, eu te aceito, eu te amo do jeito que você é. Porque ser diferente não é errado. É sua jornada, é sua vida. E a nossa jornada é individual, é única, entende? E cada um tem um nível de consciência, cada um tem uma busca aqui de evolução. E aí eu amo você e te respeito do jeito que você é. Isso salva casamento, salva relação com os pais, com os filhos, com os sócios. Então, assim, eu acho que o grande benefício do Eneagrama é sobre isso. É sobre relacionamento, é sobre família, é sobre pessoas, né? E é sobre a gente se tornar um ser humano melhor. Beleza? Diogo, veio uma dúvida aqui no meu particular, não é sobre o eneatipo que você está explicando agora, mas algumas pessoas ainda não entenderam como que faz o teste. Lá no grupo do Conexão Sistêmica, a gente já colocou algumas vezes, mas para facilitar, eu vou compartilhar aqui também no chat. Então, beleza. É só clicar e aí consegue fazer o teste e a gente ajuda a identificar em 100% depois. É isso. Vamos lá. Então, vamos continuar aqui. Vamos falar dos 5 agora. Vamos entrar nos mentais agora. Ó, se o 8 aqui, ó, é o mais corpo, o 4 é o mais coração, o 5 é o mais cabeçudo de todos. O 5 é o mais racional. Então, o 5 é os nerds. Sabe os nerds? Tipo assim, Diogo, você está baseando o que você está falando aí? O que é esse negócio de Eneagrama? Isso daí tem ciência, tem comprovação? Então, o 5, ele sempre vai buscar o conhecimento numa profundidade muito grande. Mas ele tem dificuldade de transmitir o que ele sabe e ele tem dificuldade de conectar com o coração dele. Por quê? Porque ele está na mente. Ele vive na mente dele, né? Então, o 5 é mais ou menos aquelas pessoas assim... Sabe aqueles cursos que começa, sei lá, abraçar, beijar? O 5 vaza. O 5 fala, tô fora. Daqui a pouco você viu o 5 saindo assim, ó. Ele tem dificuldade desse negócio de abraçar, de beijar, de conectar, de falar, porque ele vive aqui na cabeça dele, né? O 5, ele busca muita privacidade. Então, tipo assim, não entra sem bater. Ele gosta da privacidade dele. Ele gosta de ficar sozinho. Ele tem uma necessidade de saber tudo. Ele começa a estudar e aprofunda muito. O 5 ama o Eneagrama. Por quê? Porque o Eneagrama começa a fazer sentido. Ele começa a conectar o Eneagrama com a ciência, com matemática, com filosofia, com tudo. E aí, ele ama o Eneagrama porque o Eneagrama faz muito sentido na vida do 5. São muito intelectuais, gostam muito de conhecimento, só que são muito complexos, porque eles estudam tanto, eles aprofundam tanto, que eles falam assim, eu não vou te explicar, eu estudei tanto, você não vai entender. Eu não vou explicar. É complexo o negócio. Então, eu não vou... Então, se fosse um animal, seria uma coruja. Sabe a coruja que fica observando, analisando e tem dificuldade de tomar decisão. Então, estuda, mas tem dificuldade de transmitir o que eles sabem, né? Eles guardam para ele, eles isolam, eles retêm informação. Tem dificuldade de sentir. Tem uma coisa muito com o tempo, sabe? O tempo é muito importante para ele. Então, você não vai na casa dos 5 sem avisar. Né? Tem alunos meus sempre que falam assim, eu já tirei a campainha de casa. Não tem nem campainha em casa, porque ninguém vai em casa sem avisar.
né? Eles não gostam de se sentirem invadidos. Eles têm dificuldade de colocar em prática. Na teoria, eles sabem tudo. Na teoria, é assim, já entendi. Mas a hora que vai para a prática, eles têm dificuldade, né? E tem uma sensação que eles nunca sabem o suficiente. Sempre eles querem mais. E não gostam de ficar dependendo dos outros. Eles são, geralmente, autossuficientes ou acreditam que são autossuficientes. Então, o mecanismo de defesa do 5 chama isolamento. Ele se isola. Ele gosta. O 5 na pandemia ficou muito bem, entendeu? Ele ficou tranquilo. Ele falou que o mundo poderia ser assim, né? Se isolado, né? Ficou bem. O vício mental aqui é uma coisa de mesquinhez. É uma mesquinhez assim. Eu tenho, mas eu não posso gastar, né? É uma mesquinhez de pão duro mesmo, sabe? Ele é pão duro em tudo. Pão duro na roupa, no calçado, em tudo. Ele vai guardando, ele vai retendo as coisas. E o vício emocional chama avareza. É avareza mesmo. Ele vai guardando, retendo. E o que motiva ele é o conhecimento. Sempre o conhecimento. Sempre buscar conhecer mais. Conhecer mais, conhecer mais. Vamos entender o que aconteceu com essa criança para ser assim. Imagina uma criança que aqui na essência era muito forte. Forte mesmo. Uma criança levada, uma criança terrível, às vezes, entende? Uma criança com muita energia. E essa criança, ela começa a ser isolada, ela começa a ser esquecida. Papai e mamãe trabalham muito. Papai e mamãe não tem tempo para você. Muitas crianças 5 falam que não foram nem alimentadas no peito pela mãe. Entende? Pai e a mãe teve que trabalhar muito. E ela ficou sozinha lá. Ou ficou com uma avó, ou com uma babá. E é como se faltou, então. Faltou amor, faltou carinho, faltou tempo, faltou conexão. E essa criança, ela sente uma raiva muito grande disso. É como se tivesse... Tá faltando. E ela não sabe lidar com essa raiva. E ela vai para a cabeça, ela vai para a mente. Ela congela o coração e vai para a mente. E ela fala, opa, aqui na mente eu consigo controlar. Aqui na mente eu tô bem. Aqui na mente eu tô tranquilo. Entende? Então, é uma sensação assim... Cara, na minha vida tudo é mais difícil, tudo é difícil. Então, quando eu conquistei algo, eu vou guardar, eu vou reter. É como se o mundo fosse escasso. O mundo não é abundante. É difícil eu conquistar essas coisas. Então, o que eu conquisto, eu preciso guardar, eu preciso reter. Por isso que ele vai para a avareza, para a mesquinhez, para a retenção, vai para o conhecimento, fica na mente. É por isso que essa criança é assim. Agora, quando essa criança, quando esse adulto entende que o mundo é abundante, que o mundo é próspero e que ele pode transmitir tudo que ele sabe, que ele pode doar e que ele pode ir para o coração e se conectar com as pessoas, descongelar o coração dele e entregar tudo que ele tem, aí qual que é a virtude do 5? Liberalidade. É desapego total. Prosperidade, abundância. O 5 pega tudo que eles têm, todo o conhecimento dele, e ele transmite, ele entrega para todo mundo. E aí, ele, com o coração, ele vai lá para o coração, descongela o coração, e aí vem o quê? Vem essa coisa do emocional, vem essa coisa da conexão com as pessoas. A essência, então, do 5 é isso. É transmitir tudo, a aproximação social, contato com as próprias emoções, né? Expõe as suas ideias sem medo e vai com 8 com muito poder, e vai com 2 com muito coração. Tudo bem? Esse é o 5, tá? Diogo, como é que a gente ajuda um 5? É isso. Falando para ele transmitir tudo que ele sabe. Porque senão ele vai morrer com conhecimento, né? Vai morrer com os sonhos dele. É entender que o mundo é próspero, é abundante e que não falta nada. E quanto mais você transmite, quanto mais você ajuda, quanto mais você doa, mais você vai receber. Entende o que eu estou dizendo? Pode perguntar, Jana. Mesmo assim, com muita dureza, que é difícil entrar. Aquela coisa fechada mesmo, fica na mente e é fechado. Não consigo acesso de jeito nenhum. Como faz? Então, é resgatar essa sua essência. É a coisa mais linda na formação, quando a gente vê o 5 vindo para o corpo
e ele fica vermelho. E aí vem um poder tão forte, ele lembra o tanto que ele era forte, o tanto que ele ia para cima, o tanto que ele tem um corpo, ele resgata isso, a essência dele aqui, ó, poder e força. E quando ele vem para o coração, muitos alunos meus aqui, quando vem aqui para o 2, falam assim, ó, fazia 20 anos, 30 anos que eu não chorava, fazia 20 anos, 30 anos que eu não sentia meu coração. O coração estava congelado, entende? E aí descongela o coração assim, ó, e ele lembra dessa força, desse poder, e aí é como se virasse uma chave mesmo. O mundo é abundante, o mundo é próspero. Eu posso transmitir tudo que eu sei. E o 5 é muito inteligente. O 5, ele veio com uma missão na Terra de trazer solução para tudo. Eu falo que, ó, Elon Musk é um 5. Elon Musk, Bill Gates, Einstein, olha os nerds, ó. Einstein, Bill Gates, olha os nerds. Eles vieram para a Terra para trazer solução para o mundo. Tem solução para tudo. Só que na personalidade, no ego, eles retêm. Eles guardam, porque eles acreditam que vai faltar. Por que eles acreditam que vai faltar? Porque faltou na infância. Faltou na infância, é inconsciente isso. Entende? Quando ele resgata essa essência e fala assim, cara, o mundo é abundante, é próximo, nada falta. Tudo é inesgotável, tudo é ilimitado. Eu posso doar tudo, eu posso transmitir, eu posso amar as pessoas, eu posso ser amado, eu sou forte, eu sou corajoso. Aí vira uma chavinha. Imagina se o Bill Gates guardasse, se o Einstein guardasse as ideias dele. Tá entendendo o que eu tô dizendo? Né? Então, na essência, é isso. Eu transmito tudo, é consciente. Esses movimentos, Jana, é consciente. É consciente, intencional, com frequência e com consistência. É assim que eu faço. E aí eu vou resgatando a minha verdadeira identidade. Porque a nossa verdadeira identidade não é a nossa personalidade. A nossa verdadeira identidade é a nossa essência e a nossa consciência. Quando eu resgato isso, quando eu lembro de quem eu sou, muda tudo. Então, é eu ser mais forte que meu pensamento, que meu sentimento e que meu próprio corpo. Porque tudo está somatizado no corpo, né? O corpo comanda a nossa mente. Não é nós que comandamos o corpo. De forma inconsciente, entende? Todas as emoções estão no corpo. E tudo que aconteceu comigo, que eu dei significado e que virou uma experiência, e que virou uma crença, virou uma verdade para mim, está somatizado no meu corpo. E é inconsciente. E aí eu não consigo mudar. Por isso que é tão difícil mudar um hábito, um comportamento. Porque é inconsciente. Quando eu começo a tomar consciência de tudo isso, e apesar da minha condição hoje, e eu começo a ser maior que os meus pensamentos, os meus sentimentos, aí eu mudo a minha vida. Estão entendendo isso que eu estou dizendo? Tem uma técnica muito legal, não sei se eu já falei aqui, chama a técnica do porteiro. Sabe o que é um porteiro, né? O porteiro é aquela pessoa que fica vigiando ali, quem entra, quem não entra, entendeu? Você vai entrar, você não entra. Você entra, você não entra. Então, quando você tem consciência, quando você está com estado de presença, você começa a ter esse comando. Tipo assim, por que eu estou sentindo isso? Da onde que está vindo esse pensamento? Da onde que está vindo esse sentimento? É bem-vindo? Quem me disparou isso? Quem é você? O que você quer aqui? Eu preciso sentir isso? Ou não faz sentido nenhum? E aí tem uma técnica muito legal que você começa a falar assim, ó, cancela, cancela. Você, sabe, quando não faz sentido nenhum, você fala cancela, cancela, cancela aí, cancela, cancela, cancela. Quando eu comecei a fazer isso, eu falava uns 30 cancela por dia. Eram uns 30 cancela. Cancela, Diogo, cancela isso, não faz sentido, cancela, cancela. Às vezes não, às vezes faz sentido, pode vir, deixa eu sentir esse negócio. Entende? Isso é estar no estado de presença, isso é estar consciente. E eu, Diogo, hoje eu não conheço, tá? Pode até existir, mas eu não conheço uma ferramenta mais maravilhosa para trazer o estado de presença que a meditação, que o eneagrama, que o autoconhecimento. Eu não conheço, entende? Porque a gente só vai conseguir fazer esses movimentos que eu estou falando para vocês com estado de presença, consciente. Se eu não tiver consciente, quem domina eu? É a minha personalidade e os meus instintos. Por quê? Porque nós somos viciados nisso. Se você tem 40 anos, você faz isso há 40 anos. Você tem 50, você faz isso há 50 anos. Então é como se seu corpo, sua mente fala, como assim você quer mudar agora? É química, né? É química. Como assim? A vida inteira você fizer, agora você está falando aqui que você quer mudar? Você está doido, isso é perigoso, não vou deixar não. Vou deixar você fazer esse negócio, não. Para com esse negócio aí. Volta lá.
Volta lá para sua zona de conforto. Volta lá para os seus pensamentos, sentimento, comportamento. Para com isso. Isso é muito perigoso. Então, por isso que dá trabalho mudar, entendeu? Dá muito trabalho. Faz sentido? Fez sentido, Jana? Sim? Boa. Quer falar alguma coisa, Ricardo? Não, cara, muito boa a explicação, né? O processo, Jean, é um processo. O que o Diogo está ensinando para nós é um guia. Por isso que a gente fala que é um mapa da vida. É um processo. É um caminho que eu vou aprender a lidar com ele e ele vai facilitar muitas coisas para a minha vida. Só que eu começo a voltar para o estado de presença o tempo inteiro. Quando eu vejo, opa, saiu do meu padrão, saiu de uma questão que está me fazendo bem, eu volto para o estado de presença. Com o estado de consciência, eu consigo voltar para a minha essência, trabalhar de forma direcionada para o que mais é importante no momento da minha vida. É isso. Deixa eu mostrar um negócio aqui para vocês, que eu acho que é legal para entender isso daqui, ó. Reação, aqui vem fuga e aqui vem congelamento. Ó, quer ver? Estou desenhando aqui para vocês entenderem isso, ó. E agora aqui, ó. Não sei se vocês estão vendo aqui, ó. Aqui tem uma bola aqui, ó, que representa uma bolha emocional aqui, ó, presente. Aqui está escrito raiva, carência e medo. Aqui está no passado, uma bolha emocional, está escrito insignificância, rejeição, abandono e incapacidade. Aqui é o futuro. Aqui está escrito reação, fuga e congelamento. O que acontece? Ó, a todo momento, quando eu não tenho consciência, dispara uma bolha emocional em mim aqui no presente, ó. Uma bolha emocional de raiva, de carência e de medo. A todo momento aqui no presente. Eu disparo essa bolha em mim e as pessoas disparam essa bolha em mim. Entende? Essa bolha representa 20%. 20%. Todo dia acontece isso, ó. Raiva, carência e medo. Eu disparo e as pessoas disparam. Tudo bem? Quando eu não tenho consciência, quando eu não tenho estado de presença, quando eu não respiro, automaticamente, quando dispara essa bolha, dispara a bolha do passado, que é a criança. E aí vem uma sensação de insignificância, rejeição, abandono e uma sensação de incapacidade. E aí todas as dores das crianças. E isso é inconsciente, tá? Essa bolha do passado representa 80%. É uma bolha que dói, é inconsciente. Quando dispara a bolha do passado, eu reajo de uma forma desproporcional aqui no futuro. Ou reagindo na raiva, ou fugindo, ou congelando. Tá entendendo? Igual um animal. Eu reajo, eu fujo, eu congelo. Entende? E aí eu não tenho consciência disso. Entenderam? Presente, passado e futuro. Raiva, carência e medo. Disparou uma bolha no presente. Disparou a bolha no passado de insignificância, rejeição, abandono e incapacidade. Eu reajo de forma desproporcional aqui no futuro. Reagindo, fugindo ou congelando. E aí eu não consigo mudar. Diogo, como que eu mudo isso? Quando eu tenho consciência, quando eu respiro, e aí vai vir essa raiva, todo dia vai vir essa raiva, todo dia vai vir esse medo, todo dia vai vir essa sensação de carência, eu respiro e me torno um porteiro. Eu falo, da onde que está vindo isso? Por que eu estou sentindo isso? É bem-vindo? Quem que disparou isso em mim? Foi eu, foi alguém? Por que é isso? Aí eu começo a me tornar protagonista da minha própria vida, da minha própria história. Se eu não tenho essa consciência, eu sou refém. Eu sou refém das pessoas, eu sou refém do ambiente, eu sou refém do mundo. Eu não consigo mudar de jeito nenhum. Faz sentido isso que eu estou dizendo? Então, lembra disso, técnica do porteiro. Lembra do cancela. Lembra de respirar. Lembra de entender o seguinte, ninguém tem o poder de mudar os seus sentimentos. Ninguém. A não ser que você se permita. Se você não se permite, ninguém tem o poder. E é muito louco, quando você aprende isso, você aprende a mudar o seu estado em segundos. Tô triste, acordei mal, tô com raiva, tô com carência, tô com medo. Ah, vai fazer o que você ama, vai escutar uma música, vai caminhar, vai correr, vai
vai brincar, vai dar aula, vai trabalhar, vai fazer alguma coisa. Muda o estado, pelo amor de Deus. Porque se você não mudar o estado, você vai ficar o dia inteiro, a semana inteira, o mês inteiro. Aí vai para depressão, síndrome do pânico, ansiedade, o caramba quatro. Então, é possível, através da consciência, você conseguir mudar o estado muito rápido. Entenderam? Tudo bem? Bora lá. Vamos lá, vamos para o 6, então, agora. Já está dando 1 hora já, hein, Ricardo? Passa voando, né? É bom, né? Vamos para o 6. O 6 é o precavido. O 6 é o São Tomé, sabe? Sherlock Holmes, assim, se fosse um animal, seria um canguru, que ele bate e foge. Então, o 6 é aquela pessoa assim, ó, que ele olha para o futuro e fala assim, e se acontecer isso? E se acontecer aquilo? E se? E não sei o quê. Ele quer prever o futuro. Ele acredita que se ele souber o que vai acontecer no futuro, ele vai estar mais seguro. Só que isso gera no que nele? Ansiedade, medo e dúvida. Imagina uma pessoa tipo São Tomé, que sabe o que vai acontecer no futuro. Então, o 6 é assim, ele leva o guarda-chuva porque pode chover. Ele confere os pneus do carro. Quando você chega com milho, o curau dele já está pronto, ele já pensou em tudo. O 6 é aquela pessoa que já pensa em todas as merdas que pode acontecer, entendeu? Ele tem plano A, plano B, plano C, plano D, em tudo. Então, são pessoas desconfiadas, são pessoas que pensam em tudo que pode dar errado, são pessoas que pensam em tudo que pode prevenir, são ansiosos, paralisa frente ao medo, tem muito medo. É muito medo. Medo de congelar o coração, de travar aqui, de ficar que as pernas tremer, é muito medo. Eles são pessoas que duvidam de tudo. Será? Ah, não sei não, hein? Será que vai dar certo? Será? Não sei o quê. Duvidam até da própria capacidade. Tem uma necessidade de ter apoio familiar, necessidade de ter orientação, validação, sabe? Você não vai ver o 6 sair fazendo assim, ó. Então, falta confiança, né? Falta essa coisa de fé, né? De coragem. Tem um medo, é muito questionador, é muito do contra, né? Você fala uma coisa, ele é do contra. Ele fala, não é assim, não. Não é desse jeito, não. Você não pensou nisso, você não pensou naquilo. Estão entendendo? Vamos entender por que acontece isso. Imagina uma criança que ela confiava muito na figura paterna. Geralmente é muito pai aqui, tá? Pode ser pai como mãe, mas geralmente nas formações é pai. Confiava muito no pai. O pai trazia uma segurança muito grande para essa criança. E aí essa criança, ela vê esse pai fazendo alguma coisa de muito errado. Sei lá, batendo na mãe, traindo a mãe, batendo no irmão, fazendo alguma coisa de muito errado. Ou quando essa criança precisou desse pai, esse pai não estava lá. Sabe qual que é a interpretação dessa criança? Se eu não posso confiar na pessoa que mais que tinha que me proteger, que trazer mais orientação, segurança para mim, eu vou confiar em quem? Eu vou confiar em quem? Eu não confio mais em ninguém, nem em mim mesmo eu não confio. Entende? E aí passa a ser esse adulto desconfiado, passa a ser esse adulto com medo, passa a ser esse adulto com ansiedade, porque não confia em si, não confia no outro. Tem um amigo meu que fala assim, Diogo, eu confio em Deus, mas em mim, no outro, eu não confio não, mas em Deus eu confio. Eu falo para ele, então você não confia em Deus não, filho. Deus se manifesta através da gente, ser humano. Você não confia no outro em si, você não confia em Deus não. Não, em Deus eu confio, Diogo. Mas em mim, no outro, não. Entende? Por isso que se torna esse adulto. E aí a coisa mais linda, isso é lindo mesmo. A coisa mais linda é ver o 6 saindo da mente, indo para o corpo, estado de presença, que representa a paz, o amor, o estado de presença, a sobriedade, a serenidade, ouvindo a sua intuição. E quando o 6 faz isso, sabe quem ele se torna? A pessoa mais corajosa da face da Terra. O 6 na personalidade é o mais medroso, mais cagão, mais bundão de todos. Na essência e na consciência é o mais corajoso. É o que tem mais fé inabalável. Entende? Aqui, ó, a mente superior tá aqui, ó. Mente superior, que é a coragem, que é a fé inabalável, tá aqui no 6. E aí é outro ser humano. E aí quando ele desce aqui pro coração, vem o quê? Autoestima, autoconfiança, empoderamento, vencedor, e se torna outro ser humano. Essa é a jornada do 6.
Tudo bem? Dúvida dos 6? Dúvidas? Então, missão dos 6 é ensinar a gente a ter fé. Fé inabalável, confiar, ter coragem através do coração, né? Vamos para o 7, então, para a gente poder encerrar. O 7, ele é o mais sonhador. Ele é o mais otimista de todos, né? Se fosse um animal, seria um macaco, porque ele pula de galho em galho, porque ele é guloso pra caramba. Na personalidade não tem foco, não tem disciplina, não tem acabativa, porque ele é muito guloso. O vício emocional dele é a gula. Então, o 7, ele tem uma dificuldade de acessar o coração. Porque ele acredita que se ele acessar o coração, ele vai sofrer. Vocês vão entender por que isso. Então, o 7, ele tem frases mais ou menos assim: pelo menos ficou aprendizado. Sabe aquela pessoa que se ferrou mesmo? Perdeu o casamento, perdeu o trabalho, se ferrou. E ele fala, não, mas pelo menos eu aprendi. Aprendeu nada, repetiu de ano, não aprendeu nada. O 7 tem frases mais ou menos assim: eu nasci para ser feliz. Essa para mim é a pior. Se não deu certo, é porque ainda não terminou, mas vai dar tudo certo. Então, diferente do 6, que olha para o futuro e fala vai dar errado, o 7 olha para o futuro e fala vai dar tudo certo. E ele só tem um plano A. Então, ele não tem plano B. É só um plano. E quando dá errado, Diogo? Quando dá errado, ele conta historinha. Ele racionaliza e ele fala, deu errado por causa disso, disso, daquilo. Aí ele convence ele e o outro porque deu errado. E ele fala, foi aprendizado. E ainda não terminou, porque eu vou tentar de novo. Tá entendendo? Então, o 7 é como se ele não sofresse. Ele fala, não sofro, eu nasci para ser feliz. Não vou sofrer nunca, porque sempre vai dar certo. Olha que loucura isso. É uma doidura a personalidade. Eu falo que a personalidade é a maior loucura que nós inventamos para a gente sobreviver e se proteger. Estão entendendo? Então, o 7 na personalidade, eles buscam por liberdade, buscam por experiência, eles fogem da dor e do sofrimento através do prazer, por isso que eles buscam prazer a todo momento. Eles são multicoisas, multitarefas, gula por tudo, adoram novidades, são visionários, têm um monte de ideias, são otimistas, o foco é sempre positivo, tudo vai dar certo na vida dele. Então, vive fugindo do sofrimento e buscando prazer. Mecanismo de defesa do 7, racionalização. O que é racionalização, Diogo? Historinha. Deu ruim, conta historinha. Deu ruim de novo, conta historinha. E ele sempre vai ver o lado positivo de tudo. É muito difícil você ver um 7 doente. Eu sou 7. O Ricardo é 7 também. É muito difícil você ver um 7 doente. Por quê? Ele só pensa em positivo. Só positivo. Antecipação, vício mental. Antecipação do futuro. Planejamento positivo. Ele quer antecipar o futuro. Ele desenha, a gente fala que 7 brinca de ser Deus, né? Ele desenha um projeto de vida, a coisa mais linda do mundo. Se todos os projetos do 7 tivessem dado certo, ele estava morando hoje em Nárnia. Em outro mundo, em outro planeta. Porque é a coisa mais linda do mundo esse projeto dele. Entende? Na personalidade, tem medo, tem insegurança, mas ele foge, ele não mostra. É autorreferente, ele não ouve, ele acredita que sabe tudo. Conta um monte de historinha. Tem uma gula enorme, tem uma fantasia muito grande. Na personalidade, não tem acabativa, não tem disciplina, não tem consistência, quer satisfazer o prazer dele, não tem comprometimento. Isso na personalidade. O 7 na essência, o que acontece com ele, Diogo? Vem para o 5, estuda pra caramba, toma uma decisão, se torna um especialista, sai da gula, vem para o 1 com muito comprometimento, com muita responsabilidade, com acabativa, com disciplina, com ética. Vem para o 4 com equilíbrio emocional, passa a sentir, aí ele entende que ele não vai morrer, que ele pode sentir. Vem a empatia, vem a compaixão, se torna equilibrado emocionalmente. É outro ser humano. Eu juro para vocês, eu nunca ia escrever 5 livros e estar escrevendo o 6º livro se eu não tivesse feito esse movimento. Eu nunca ia dar uma formação de 25 horas, 50 horas, se eu não tivesse feito esse movimento. Eu fui aquele aluno que repetiu a 4ª série, eu fui aquele aluno que as professoras olhavam e falavam assim, esse vai se tornar bandido. Eu fui aquele aluno que foi expulso de 4 escolas. Eu fui aquele aluno que não tinha disciplina, consistência, nada.
que era muito guloso, que abriu 25 empresas e que quebrou umas 10 empresas. Tá entendendo? Que cada semana queria abrir um negócio novo. Eu juro para vocês, isso mudou a minha vida. Mudou a minha história. Entende o que eu estou dizendo? E, Diogo, e por que aconteceu isso com o 7? O 7, ele sentiu uma dor de quase morte. Ele achou que ele ia morrer. A minha mãe estava grávida de mim, isso é real, tá? 7 meses. Ela bate com o carro numa árvore e ela coloca a mão na barriga e fala assim, eu vou perder meu bebê. Agora imagina um bebê dentro da barriga da mãe e a mãe falando que o bebê vai morrer. O bebê dentro da barriga lá, eu vou morrer, certeza. Minha mãe está falando que vai morrer, eu vou morrer também. E aí quando eu nasci com o cordão umbilical enrolado no pescoço roxo e minha mãe fala, se não fosse o Dr. Vataro lá de Pereira Barreto em 1977, você ia morrer. Porque o Dr. Vataro era bom. Você ia morrer. Entende? E aí eu me perco, quando eu tinha 4 anos, eu me perco na praia, vou morrer. Perdido 1 hora, todo mundo, né, batendo palma, aquele subiu, né, subiano, vou morrer. 9 anos, eu tô na praia, quebra a prancha de isopor, tô morrendo afogado, eu vou morrer. Se eu ficar doente, eu acho que eu vou morrer. Tá entendendo? Então o 7 conta toda essa historinha, racionaliza, planejamento positivo, tal, para não sentir a dor da morte. Só que quando ele toma consciência e ele sabe que ele pode sentir, e é só mudar o significado, sentir não é morrer. Sentir é você sentir a vida, é você ter compaixão, empatia, é você ter estado de presença. Quando ele muda esse significado, ele passa a sentir e isso muda a vida do 7. Entenderam isso que eu estou dizendo? Então, como o Ricardo falou, o Enneagrama é um mapa, é um guia, é um manual de instrução do ser humano, para a gente se tornar um ser humano melhor, um pai melhor, uma mãe melhor, um líder melhor, um empresário melhor, um terapeuta melhor, um treinador melhor, porque é um conhecimento muito profundo sobre o ser humano, sobre nós, sobre a humanidade, sobre as pessoas. E quando eu consigo fazer todos esses movimentos de forma consciente, intencional, com frequência e com consistência, eu mudo a minha vida. Eu mudo a minha forma de pensar, de sentir, de agir, e eu mudo a minha identidade. Eu me torno outro ser humano, outra pessoa. Então, uma dica. Sabe aquelas pessoas que faz muitos anos que não vê você? Se essa pessoa chegar em você e falar assim, caracas, você mudou, hein? Rapaz, você tá diferente, hein? Aí você fala, eu tô no caminho certo. Se essa pessoa que faz muitos anos não vê você e fala assim, você tá igualzinho, hein? Você não mudou nada, hein? Você tá no caminho errado. Entendeu isso? A gente está aqui para mudar, para evoluir, para a gente se tornar um ser humano melhor. É sobre isso, tá? Ricardo, é isso, hein? Hoje passou um pouquinho aqui, né? Querido, mas foi um passar que fez a gente cumprir a meta de hoje. E aí a gente fez uma promessa na aula passada. E aí eu quero fazer uma proposta para você. Aquela meditação incrível que você faz, que envolve todos os eneatipos, grava para eu compartilhar no grupo, para a gente fazer um movimento bem gostoso, até mesmo porque lá as pessoas podem ouvir, revisitar e usar isso como um presente, como uma ferramenta. Você topa? Topo. Eu sugiro até fazer isso na próxima aula da semana que vem, no início. A gente já começar com a meditação. Aí a gente entra nos instintos depois. Eu faço ela em 10, 15 minutinhos, né? Até incentivo as pessoas a virem para a próxima aula e convidar mais pessoas, né? Tá bom. Mas você que manda, você que manda. Não, bora lá. Então, vamos nessa movimentação. A gente coloca aqui. O pessoal está pedindo para colocar, para colocar no grupo. Jéssica, eu vou colocar meu número aqui, ó. Por gentileza, me chama no particular. Aí eu te coloco no grupo, sim. Tá bom? É super gostoso lá, tem vários aprendizados. Diogão, eu vou me comprometer aqui com o pessoal. Amanhã eu vou fazer contato com todo mundo, de forma direcionada, fazendo convite especial sobre o nosso evento Mapa da Vida, cara, porque é grandioso.
ele é um evento que não existe, você sabe disso, no formato que nós vamos entregar. É uma abundância de informações e na condição que a gente vai fazer. Então, todos têm que participar, tá bom? Aí a gente vai... Vamos combinar o seguinte, a próxima aula eu vou falar sobre a essência de cada um. Eu vou começar a aula com a meditação da essência, e eu vou falar da essência de cada um. E aí nós temos mais 2 aulas. Aí na próxima quarta eu vou falar sobre os instintos. Aí a gente fecha. Aí eu vou estar trazendo para vocês aqui todo o overview, todo o resumo do Eneagrama. E aí fica o convite para todos vocês, no dia 10 de março, aí em São Paulo, na cidade de São Paulo, no novo hotel. A gente vai estar lá com 200 pessoas, 250 pessoas, né, Ricardo? Nós vamos vivenciar tudo isso. Não é só cognitivo, lógico. Nós vamos entrar dentro de campos, vocês que são alunos aí do Ricardo, a gente vai criar campos, morfos energéticos, psicográfico, e a gente vai sentir tudo isso dentro do campo. E vai ter muito exercício, vai ter uma apostila com muito exercício, vocês vão ter um mapa, vocês vão sair com um mapa de tudo isso, de toda a personalidade, de toda a essência, consciência, instinto. A gente vai entregar esse mapa para vocês saírem de lá e ter esse mapa para usar na sua vida pessoal, profissional, no seu relacionamento. Então fica o convite aí, vai ser das 9 da manhã, né, Ricardo? Até as 20 horas, né? Isso. Então, das 9 às 20 horas, no novo hotel, Zona Norte, São Paulo. Das 8h59 às 19h59. Isso. É uma grande imersão. Convidem aí seus amigos, familiares, convide as pessoas que vocês amam. O convite é muito democrático, é muito acessível. Isso faz parte do Instituto de democratizar o autoconhecimento no Brasil. Então, pode falar o valor do convite, Ricardo? Não, eu falo no particular, que aí eles vão morrer do coração, aí já vão querer comprar, e aqui a gente deixa para a gente focar na aula, mas eu chamo todos eles aqui no particular, deixa comigo. Tá bom. Então é isso, pessoal. Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa? Ninguém? Ricardo, quer falar mais alguma coisa? Não, querido, é isso. É isso? A gente está conseguindo movimentar, porque muitas pessoas estão me chamando no particular, trazendo relato que está fazendo toda a diferença. E é isso. É sobre isso que a gente toca a nossa vida, essa missão. Beleza. Boa noite a todos, obrigado. E até a quarta-feira que vem. Valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau, gente. Até mais.